Bom, boa noite, pessoal. Eu excluí a primeira parte ali porque deu uma travada. Nós vamos agora tocar o barco. Vou fazer a live mais uma vez sozinho de novo. O Frank não pôde estar aí hoje, tá? O que eu queria hoje conversar com vocês é sobre a carta de Colossenses. Colossenses no capítulo 2. Queria debater um pouco em cima desse assunto, que é uma carta muito atual, apesar dela ter sido escrita há 2000 anos atrás, ela continua sendo muito atual nos dias de hoje. Dá pra gente tirar muito proveito dela, muito ensinamento, tá? Então, em Colossenses no capítulo 2, se vocês pegar toda a carta de Colossenses, é uma carta onde o apóstolo Paulo ele tem que fazer várias exortações ao povo de Colosso, porque eles estavam dando ouvidos a quem não deveria, né? Eles estavam se metendo em caminhos aonde ele não tinha ministrado. Ele tinha falado sobre a graça de Cristo, apontando sempre o Cristo, porque todo aquele que vive em graça, ele sempre aponta pro Cristo, pro Cristo, né? Não para homens, não para ideologias, não para vãs filosofias, mas ele tem alicerçado nele única e exclusivamente o Cristo e mais nada, tá? Então, o que eu queria debater com vocês hoje e conversar a respeito é justamente sobre essa carta, a carta de Colossenses, tá? Se vocês quiserem abrir, a gente vai ler Colossenses no capítulo 2, tá? Boa noite, Letícia. Colossenses 2, o apóstolo Paulo, ele fala a seguinte frase: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção e do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, que é Cristo. Tá? No versículo 2, o apóstolo Paulo já fala assim, ó: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Tá? É o primeiro ponto que eu quero debater com vocês, é a respeito disso. Entendimento. As coisas com Deus, a nível de evangelho, precisam ter entendimento. Tá? Precisam ser coisas esclarecidas. A gente precisa ler as Escrituras e não nos tornar alienado, né? Porque uma das grandes famas que o povo cristão, ou principalmente o crente, tem hoje, é de ser um povo alienado. A grande maioria das pessoas que olham de fora para quem é crente, vamos dizer assim, para quem é cristão, para quem é evangélico, seja lá, né, o estilo que a pessoa tenha, eles entendem como uma pessoa careta. Por que careta? Porque escuta muita coisa que não deve, vai atrás de muitas pessoas que não devem, vai atrás de muitos ensinamentos que não devem. De que forma? Basta vocês olhar assim, ó. Eu não sei se vocês também costumam observar, às vezes tem algumas pessoas compartilham em alguns grupos, pessoas fazendo orações no monte, dentro de um local, uma loucurada. Daqui a pouco um pega um microfone na mão e sai correndo no meio da igreja fazendo uma loucurada. Outro ali entregando aquelas pseudo-profecias. Outro sai sapateando. Aí ao redor do púlpito fica aquela
aquele monte de gente pulando, dançando, gritando. Então as pessoas de fora, eles olham para aquilo dali, eles ficam assim meio apavorados, eles ficam assim, meu Deus, que é isso? Que loucurada é essa? O povo cristão tende a entender que aquilo dali é o mover de Deus. Só que Deus nunca se moveu na igreja daquela forma. O único relato que existe, que é lá em Atos, quando o Espírito Santo desceu, que aquele mover foi para a igreja de Atos, lá no princípio, foi só daquela forma que aconteceu, né? Ali houve um mover de Deus. Para quê? Para que as pessoas que estavam naquela época, porque naquela época o evangelho estava sendo, o evangelho da graça ia começar um trabalho, e no meio de um povo judeu. Então Deus precisava mover alguma coisa para que aquele povo pudesse compreender. Então, para aqueles irmãos, e se vocês pegarem ali Atos 1, vocês vão ver que aquele mover houve apenas para os 12. Leia você, pega ali o Atos capítulo 1 e lê bem pausado, que vocês vão ver que aquilo ali foi um fato que aconteceu com os apóstolos. Porque era uma maneira que Deus tinha de mostrar para eles naquela época que realmente aqueles apóstolos ali foram enviados pelo Senhor. E o que aconteceu, aquele dom que foi dado ali, foi um dom de línguas dado para que eles pudessem falar a outras nações. Tanto que lá no final do capítulo 2, se não me falha a memória, vocês vão ver ali dizendo bem claro, como é que eu sou persa e estou escutando fulano de tal que é de uma outra nacionalidade falando no meu idioma. Porque foi essa a maneira com que Deus trabalhou no meio daquele povo. O dom de línguas naquela época serviu para isso, para que o evangelho se disseminasse. Deus nunca deu um dom para virar loucura, para virar só uma folia no meio de um templo, vamos dizer assim. Tudo que Deus faz tem que ter um objetivo, tem que ter um alcance. Tem que ser alguma coisa para impactar alguém pela sabedoria, pelo entendimento. O que convenceu Paulo, né, quando o Senhor chamou Paulo? Paulo se converteu através daquilo que Cristo fez nele. Não por causa de que ele foi frequentar algum lugar que lá deu loucura, isso, aquilo outro, não. Porque Paulo, depois que se converte, ele tenta pregar entendimento. Tanto que o versículo 2 aqui, do capítulo 2, ele diz assim, ó, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Para que eu tenha entendimento, o que tem que acontecer? Alguém tem que falar algo com sabedoria. Se tu vai participar hoje de uma palestra e a pessoa falar com sabedoria e tendo dom para aquilo, automaticamente os que estão escutando vão sair dali convencidos. Porque houve entendimento, eu usufruí o que foi falado ali hoje, a minha mente saiu dali melhor. Então quando tu frequenta um local que em vez de ter ensinamento, um estudo, alguma coisa assim, tu vai para aquele ambiente onde é só o tal do reteté e coisa nada, a tua mente não evolui. A tua carne sim, a tua carne sai dali numa alegria, que tu pulou, dançou, gritou, fez um monte de coisa, mas o teu entendimento não frutifica. Leia 1 Coríntios capítulo 14 e você vai ver ali bem claro o apóstolo Paulo explicando. Que se não for para ter entendimento, é só satisfação da carne. Então tudo que o apóstolo Paulo fala e falava através das cartas era para que tivesse entendimento. Então, no versículo 3 ele diz assim, ó, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, falsos. Pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ó, alegrando-me e verificando a vossa boa
ordem. Não é desordem, é ordem. E a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça, tal como fostes instruídos. Como é que tu instrui? Sem ensinar. Tem como instruir sem ensinar? Não tem. Participar de uma bagunça ali, um show, vamos dizer assim, onde fica um pulando, outro cantando, outro caído, isso ali vai te instruir alguma coisa? Não te instrui em nada. O que te instrui é estudar. É ter alguém que fale bem, que tenha uma boa oratória, que pegue o texto, que possa interpretar. Por isso que existem os dons de evangelistas, dons de mestres, para que possam ensinar. E só vai ter frutificação no entendimento se tu tiver sabedoria também para ouvir. Porque se tu for aquela pessoa só do fogo puro, do reteté, tu também não aprende nada. Senta um dia com essas pessoas, qualquer um de vocês que está aí me ouvindo. Senta um dia com qualquer uma das pessoas que você conhece aí, que é do fogo puro, do reteté, e debata a Bíblia. Entendimento, para ver o que você vai encontrar pela frente. Uma pessoa sem base nenhuma, e tudo que você questionar, a única coisa que ela vai saber dizer é assim, ó, é que tu não é espiritual. Só. É o único assunto que eles têm. Porque eles não conseguem ter raciocínio. Como a palavra nos encoraja para raciocinar, são poucos que querem. Por isso que são poucos que seguem a Cristo de uma maneira verdadeira. E quando eu raciocino, o próprio Senhor é quem faz a obra dentro de mim. Porque Ele está vendo que em mim, como Ele falou com a mulher samaritana, como eu citei no texto passado, Deus procura os que o adorem em espírito e em verdade. Verdade é o quê? É entendimento, é razão. Não só no fato da emoção. Tá? Aí no versículo 7, ele diz assim, ó, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. 8. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Tá? Então aqui eu vou ler na Nova Tradução. A Nova Tradução ela tem uma linguagem mais... Na Nova Tradução, o versículo 8 fica assim, ó. Não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo e não em Cristo. Então aqui fica muito mais claro. Concorda comigo? Não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias. Que são filosofias vazias? Se reporta para aquela época lá de Paulo. Né? Nessa época que Paulo está escrevendo isso aqui, o que acontecia nessa época? Que tinha muitas vãs filosofias. O povo judeu sabia certinho o que seria isso. Né? O povo judeu sabia discernir bem claro aqueles que falavam em filosofias, que existiam muitos filósofos na época, né? E aqueles que falavam com base nas escrituras, vamos dizer assim. Por isso que aqueles que são mais emocionais, eles são mais fáceis de ser conquistados por vãs filosofias. Se você pegar aí uma live agora, tá? Não digo agora, porque senão vou ficar sozinho aqui, mas depois que eu terminar a live. Pega você e entra numa live desses pastores ou líderes, sei lá como é que a gente se denomina, chamar eles. Desses caras que estão fazendo live nesse exato momento, trancado dentro de um quarto e estão lá girando num pé só. Fazendo toda aquela... porque eu vou entregar.
Eu vou entregar. Compartilha, compartilha, compartilha que eu vou entregar. E fico fazendo aquela coisa arada ali. Você pode ver que as pessoas que estão ali seguindo, normalmente são pessoas emocionais. Não tem razão nenhuma. Porque se tu tiver um pouquinho de razão, quando tu vê um cara daquele ali fazendo aquela loucurada, escrevendo num caderno o nome da pessoa, que Deus mandou te dizer isso, Deus mandou te dizer aquilo, que não sei o que, tu já raciocinando um pouquinho, tu diz assim, mas peraí, Deus parou tudo lá no céu para ficar falando com esse abençoado aí? Então tu já vai ver que ali já tem algo errado. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui no versículo 8. Ó. Não permitam que outros vos escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas provenientes de raciocínio humano. A pessoa que quer te falar sobre vãs filosofias, ela quer puxar para si. Ela quer ela se engrandecer em cima daquilo ali. Por isso que ela vive pedindo para te compartilhar. Compartilha, 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 vai dando like, vai compartilhando, porque ela quer ela crescer. A pessoa que não tem esse intuito, uma das coisas que ela já não tem preocupação é até onde isso vai chegar. Porque o que eu estou gravando aqui agora, se aprouver a Deus que chegue na casa de alguém que precise, vai chegar. Eu não preciso me preocupar com isso. Entendeu? Se eu tenho certeza de que o que eu estou falando aqui é para o bem, é para libertar, eu posso ficar tranquilo que meios chegarão para que essas pessoas visualizem. Então não precisa tu ter essa preocupação. Não é isso aqui agora que vai definir se tem Deus no negócio, né? Muitos visualizam até isso. Se tem 1000 visualizações é porque tem Deus no negócio. Não, se tiver 2 visualizações tem Deus no negócio. O interessante é tu falar aquilo que está em acordo com o que está escrito. Então aqui eu não estou inventando nada. Ó. Não, o versículo 8 de novo para nós seguir em frente. Não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas provenientes de raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo e não em Cristo. Pois nele habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. O que Cristo fala? Nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais. O que ele veio nos trazer é a salvação. Não tem nada maior que isso que Cristo possa fazer pelo ser humano. Então eu aqui agora nesse momento, o que eu posso te dizer é que o Cristo, ao qual eu creio e eu sirvo e eu sigo ele, o que ele veio me oferecer de mais valioso foi a salvação. Mediante a salvação, eu sou abençoado com todas as sortes espirituais. Eu já sou abençoado. Eu não preciso mais da bênção dele. Então, como eu já sou abençoado com todas as sortes espirituais, se eu ficar aqui prometendo bênçãos para vocês, eu já vou estar mentindo e fazendo aquilo que eu não deveria fazer. Que é tentando atrair pessoas com vãs filosofias e conversas enganosas. Dizendo para você que vem para Cristo que ele vai resolver isso, que ele vai resolver aquilo, que ele vai fazer isso na tua vida, que ele vai fazer... Não. O que Cristo veio fazer por você é salvação. A morte dele na cruz foi para trazer salvação. Por isso que o foco das cartas de Paulo, dos outros apóstolos também, mas eu sempre priorizo mais as cartas de Paulo, porque a ele foi dado o evangelho da graça, é que para nós, o Cristo morreu para salvação. Em consequência da salvação, ele traz entendimento. E esse entendimento para nós, ele vai trazendo sabedoria. Eu vou aprendendo a discernir o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é bom. O que o povo cristão hoje precisa compreender, e precisa tirar isso da mente, é que pelo fato de eu ser cristão, eu não posso ser alienado. Eu não posso ser uma pessoa que me deixo enganar pelos outros, e que tudo que alguém falar eu tenha medo de retrucar, porque é de Deus, eu não vou... Não, nós somos seres pensantes. O Senhor nos fez assim.
E se ele nos fez assim, é para que a gente possa absorver, analisar e entender. É bom isso para mim? Não é? O que que Paulo fala? Analisar tudo e retém o que é bom. Nem tudo é bom. Algumas coisas são boas, outras não são, tá? Então no versículo 9 ele diz assim, ó: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. 10. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. De quem que ele está fazendo aqui? De quem que ele está falando? Do Cristo. Ele é a plenitude de toda a divindade. É porque nele e por ele e para ele são todas as coisas. Não é nada para nós. É para ele. Entendeu? Então esse evangelho pregado hoje, que é para benfeitoria humana, para alegria humana, ele é um falso evangelho. Por isso que o povo de Colossos aqui, o apóstolo Paulo precisou mandar uma carta corrigindo eles. Porque eles estavam caindo em vãs filosofias, acreditando que o evangelho era para o nosso bem. Ele é para o nosso bem espiritual. Espiritualmente falando, não carnal. Não é a satisfação da carne, é no espírito. Enquanto muitos dos irmãos, muitas das pessoas que eu conheço, não compreenderem que em Cristo nós temos o nosso prazer espiritual, vão viver essa vida inteira aqui remando, sem conseguir compreender a boa e perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Entende por que o apóstolo Paulo diz assim, ó, eu aprendi a viver com fome, como ter fartura, dormir no chão, como dormir numa cama quentinha, tudo, aprendi tudo, em toda situação eu já fui provado, mas ele entendeu que tudo o que aconteceu com ele foi para um objetivo, para que ele engrandecesse o Senhor, não ele, não a instituição dele, não aquilo que ele faz. Toda pessoa hoje que prega o evangelho para exaltar a instituição religiosa, para exaltar aquilo que ele faz, para dizer que a nossa igreja faz isso, nós fizemos... Isso é falso evangelho. O verdadeiro evangelho, ele aponta Cristo. Que foi ele que morreu na cruz. Foi ele que deu a sua vida. Foi ele que nos resgatou e nos comprou por um bom preço. Então a ele é toda a glória. Nós não temos glória nenhuma nesse âmbito religioso. Por mais que muitos gostam da glória aqui nesse âmbito religioso e amam essa glória, mas é errada. Tá? Eu nunca me esqueço daquele texto quando Paulo e Barnabé conseguem... Tem um mendigo ali, um paralítico, né? E eles oram e aquele paralítico levanta. O povo que estava ali ao redor começa a jogar os dois para cima, dizendo que eles são... era Júpiter e, se eu não me engano, Saturno, uma coisa assim. Que eles eram dois deuses. Tá? Rapidamente eles se jogaram no chão, rasgaram as suas vestes e começaram a jogar poeira por cima de si, para mostrar para eles que quem tinha feito aquela obra era o Cristo e não eles. Porque havia uma preocupação muito grande nos primeiros cristãos em não se promover, mas promover o Cristo, que é completamente o contrário de muitos dos dias de hoje. Eles gostam de se promover. Eles gostam de eles aparecer. Se fossem eles naquela época, que o povo começasse a jogar para cima e botar o nome de Júpiter e Saturno, eles ainda iam cair no chão com o peito embolado e sair, né? Realmente eu sou o cara. Mas não, os apóstolos sempre nos ensinaram que nós estamos aqui apenas como um canal. Mas a glória é toda do Cristo. Por isso que Paulo aqui está precisando falar isso para a igreja de Colossenses. Cuidado,
com aqueles que vêm com vãs filosofias, ensinamentos humanos. Ensinamentos humanos se remetendo à carne. A carne gosta do quê? Exaltação. Se a carne gosta de exaltação, rapidamente você já vai entender que essa pessoa vai sempre tentar pregar de uma maneira que as pessoas possam olhar para ele e dizer assim: ah, esse irmão é uma bênção. Mas você não tem que olhar pro irmão. Você tem que olhar se o que o irmão está falando é uma verdade estabelecida. Essa verdade estabelecida foi prazerosa para mim? Me trouxe entendimento e sabedoria? Amém. Não trouxe? Não adiantou de nada. Foi só satisfação da carne. Aí ele vai continuar no versículo 11. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Como é que é a circuncisão de Cristo? É na carne? Sim ou não? Não, a circuncisão de Cristo agora é no Espírito. É algo completamente foge daqueles princípios lá do começo. Se vocês pegar e puderem abrir aí em 2 Coríntios, no capítulo 3, a partir do versículo 13, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 13. Olha o que o apóstolo Paulo fala para a igreja de Corinto. Para que eles possam abrir a mente e entender que aquilo que eles estavam fazendo e que irmãos judeus estavam fermentando eles estava errado. Olha o versículo 13. E não somos como Moisés. Está escrito aí assim? E não somos como Moisés. Como assim, Paulo? Que ele botava um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia, seria transitório. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. 15. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Paulo está explicando para os coríntios sobre os judeus, os irmãos judeus. Enquanto eles estiverem embasados em Moisés, o véu está posto sobre eles. Por isso que eles não conseguem compreender certas coisas que a gente fala hoje para a Igreja da Graça. Ele está dizendo bem claro no versículo dele, no 13. E não somos como Moisés. Nós não somos como Moisés. O nosso chamado não é judeu. Não tente andar pelo judaísmo. O que eu mais vejo nos dias de hoje, quando passa propaganda no Facebook, sei lá, alguma coisa de alguma determinada instituição religiosa, o que a gente mais veja? Aqueles líderes em cima do púlpito, candelabro, com aquela, não sei se é talit que se fala, dos judeus, o próprio púlpito, né? Altar, coisa, tudo referente ao judaísmo. Arca da Aliança, tudo. Olha o que o apóstolo Paulo é obrigado a falar para os irmãos de Coríntios. E não somos como Moisés. Aonde você está frequentando hoje aí? Se ainda é lido Moisés, tá? Olha o que o apóstolo Paulo diz. Que punha o véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que seria transitório. Mas os sentidos deles se embotaram. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança,
o mesmo véu que estava sobre Moisés, né, o mesmo véu, está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Liberdade da mente. Agora, nós não somos mais escravos. Nós somos livres. Tudo que tu coloca para a questão de lei, para a questão de Moisés, é escravidão. Leia Gálatas capítulo 3 e você vai ver ali bem claro falando: todo aquele que vive sobre as penas da lei, vive debaixo de maldição. Então, ou eu entendo isso de uma vez por todas, ou eu vou viver remando nisso a minha vida inteira. Tá? Essa palavra que eu estou falando aqui, vocês podem ver que as nossas lives, normalmente a gente fala muito sobre lei e graça. É necessário falar sobre lei e graça o tempo inteiro, porque o povo cristão hoje mistura muito lei e graça. Leia você, tenha curiosidade de ler. Pega lá do passado, no 3º século, quando foi constituída a Igreja Romana, tá? Muitos que têm o entendimento que a Igreja Romana é um segmento de Pedro, que foi instituída lá em Mateus. Gente, leiam. Vocês vão ver que isso é tudo falácia, não existe isso. O Senhor, quando veio na terra, o Senhor Cristo, ele não instituiu nenhuma instituição religiosa, nenhum templo, nada. Ao contrário, ele ainda falou que aquele único templo que existia seria destruído. E quando ele morre, o véu do templo é rasgado. O acesso que antes era só do sumo sacerdote passou a ser de todos que aceitarem a Cristo. A Igreja Romana vem ser constituída no século III, com Constantino. Pega você lá, vai ler a história, tem a Enciclopédia Barça que é rica nisso, e você vai ver como é que foi construído, como é que foi feito a Igreja Romana, de que forma que ela foi feita. Tudo aquilo que os cristãos dos primeiros séculos não praticavam, voltou a se praticar. Paulo, Pedro depois com o entendimento, João depois com o entendimento, nenhum mais congregou em templo nenhum. A igreja vivia nas casas, em beiras de mar, embaixo de árvore. Como eles entenderam que aquele templo acabou, não existe mais o templo agora somos nós, não existe mais altar, o altar é o nosso coração, não existe mais púlpito, não existe... Basta só tu pegar e fazer uma simples análise. Se não existe o templo hoje, é verdade ou não é? O que Paulo fala, o que Estevão falou? O Deus ao qual nós servimos não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, se ele não habita em templos feitos por mãos humanas, a partir do momento que eu entendo que Deus habita dentro de um local, eu já não compreendi o que está sendo falado nas Escrituras. Então, se ele não habita nesses templos feitos por mãos humanas, o cara ainda vem me dizer que ele faz um templo feito por mãos humanas, lá dentro ele constrói um altar e lá em cima só vai quem está mais ungido, já não tem falha de informação nisso que a gente está falando? Não basta fazer uma simples análise, não precisa se aprofundar muito. Vocês estão vendo? Como não precisa nem se aprofundar muito na palavra. Por isso que eu digo, quando a gente vai lendo, a própria Escritura ela vai tirando da nossa frente o que é certo e o que é errado. Por isso que o apóstolo Paulo fala aqui, ó, vou falar para vocês de novo, não quero ser chato, né? Mas só para a gente poder... Colossenses 2, versículo 8. Não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas provenientes de raciocínio humano,
com base nos princípios espirituais deste mundo e não em Cristo. Se nele habita toda a plenitude e todo o entendimento, eu tenho que estar onde para que essa plenitude e esse entendimento venha para mim? Eu tenho que estar em Cristo. Eu estando em Cristo, eu não ando mais como Moisés, como diz as Escrituras. Moisés, sim, colocava um véu, porque aquela glória era transitória. E todos aqueles que leem e que vivem daquela forma, ainda continuam com o véu. E quando aceitarem ao Senhor, aquele véu será tirado. E que véu é esse? É o véu que faz a pessoa entender ou compreender que ela fazer esses tipos de coisa vai fazer Deus chegar mais perto dela. A grande maioria dos cristãos não tem convicção de que o Senhor habita nele. Cada pessoa que você conversa hoje, que por mais que diga que está na graça, chega no domingo, você vai conversar com a pessoa, eu vou no culto buscar a Deus. E eu fico assim, ué. Deu uma falha aí na caída. Porque se eu vou num culto buscar a Deus, então automaticamente estou falando que ele não habita em mim. Concorda comigo? Se ele habita em mim, eu não preciso ir lá buscar ele. A congregação dos irmãos é para edificação do corpo. Se a pessoa falasse assim, ó, eu vou lá na reunião me edificar. Aí tudo bem. Edificar de que forma? Ouvir uma palavra com sabedoria, com decência, com ordem. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, se eu não me engano, ou no 14, o apóstolo Paulo, ele fala bem assim, ó. E quando orares em língua, que falem 2 ou no máximo 3. E se não tiver intérprete, estejam todos calados. Por que ele fala isso? Para evitar baderna, evitar bagunça. Se todo mundo falar ao mesmo tempo e não tiver intérprete, as pessoas que estão escutando ali vão ficar assim, meu Deus, que loucura é essa? Então o apóstolo Paulo está o tempo inteiro fazendo o quê? Entendimento, gente. Isso aqui não é brincadeira, isso aqui não é parque de diversão. É entendimento. Vocês têm que sair daqui com mais sabedoria. Eu entrei aqui hoje, eu não sabia sobre isso. Hoje eu saí sabendo. Amém, que legal, foi proveitoso para mim. Eu me tornei mais inteligente hoje. Aprendi uma coisa a mais que eu não sabia. Isso é uma reunião de edificação. Por isso que Paulo está falando aos Colossenses aqui. Saiam das vãs filosofias e vão para o Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude, toda a sabedoria. Daí o Cristo passa a habitar dentro de mim e junto com isso ele vai começando a me deixar o quê? Mais inteligente, mais sábio. Eu começo a ouvir as coisas, eu começo a questionar as coisas, isso está certo, isso está errado, é assim que o texto está falando, não é? O que eu estou falando aqui, vocês estão escutando, tem que julgar também. Está certo, está errado? Estou inventando alguma coisa, estou falando fora do que está escrito? Por que hoje eu não escuto mais pessoas que pegam um versículo e querem fazer um debate em cima daquele versículo? Porque ali ele vai falar um monte de coisa que é dele. Quando tu pega um texto e lê o texto, é muito mais difícil tu sair daquela linha de raciocínio. Aí ele vai dizer aqui no versículo, voltando para Colossenses 2, né? Versículo 12, no capítulo 2, versículo 13. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças,
o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Eu vou ler na Nova Tradução, tá? Versículo 13. Vocês estavam mortos por causa dos seus pecados e da incircuncisão da sua natureza humana. Tá? Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os vossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e pregando na cruz. Tem coisa mais maravilhosa do que isso aqui? Pergunto para vocês. Tem algo mais poderoso do que isso aqui? Eu preciso de alguém que me oferecendo cura, não sei o que, vida financeira, vamos fazer 7 quinta-feira, vamos fazer 21 sexta-feira, vamos fazer não sei o que, vamos subir no mundo. Eu preciso de mais alguma coisa, gente, do que uma palavra dessa aqui. Olha que algo libertador. Tendo cancelado 14, o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, não foi pela metade. Tá escrito assim aí também, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs aos desprezos, triunfando deles na cruz. Versículo 16: Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Quem é que estava misturado nessa igreja aqui, tentando colocar vãs filosofias? Judeus. Cristãos judeus que saíram de Jerusalém por causa da perseguição e se infiltraram nas igrejas na Ásia. E eles estavam lá se infiltrando, falando um monte de coisa aos quais não eram para eles falar, porque o povo da graça não vive como o povo da lei, tá? Aí ele diz aqui, ó, no versículo 16: Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. O povo judeu, a primeira coisa era condenar. Tu é circunciso? Não. Ah, tu tem que circuncidar. Tu guarda o sábado? Não, não, tu tem que guardar. Ah, vocês não guardam essa festa? Não, não, vocês têm que guardar. Ah, vocês comem carne de porco? Ah, tem que parar de comer. O povo judeu era o tempo inteiro em cima da igreja da graça, batendo, botando regras, escravizando. E a carta de Paulo é: irmãos, vocês foram comprados por um bom preço. Voltando aqui no versículo 13: E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados, tendo cancelado o escrito de dívida. Ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Isso é uma das coisas que a gente mais debate com as pessoas. Ou ele fez a obra completa, ou ele fez a obra completa, ou ele fez pela metade. Se eu preciso fazer ainda, a obra dele foi incompleta. Boa noite, Valdirene. Boa noite, Renato. Vocês estão entendendo então aquilo que eu estou tentando passar para vocês? Eu aprendi a crer no que está escrito. O que está escrito é isso. Ele fez uma obra completa, ele encerrou o escrito de dívida. Ele apagou os nossos pecados. E ele nos deu
nova vida em Cristo, no Espírito, no entendimento. A carne continua imperfeita. A carne não fica perfeita. Eu preciso falar isso para que você não fique se condenando. Porque a nossa carne é imperfeita. Hora ou outra, a nossa carne sempre vai nos dar dor de cabeça. Mas o meu espírito, esse sim está pronto. Cristo falou lá atrás, o espírito está pronto. Só que a carne é fraca. Então nós precisamos ser espirituais para educar o nosso carnal. Tentar andar de uma maneira mais próximo do Cristo possível. Mas no Espírito, nós somos do Cristo. Ele habita em nós. Nós habitamos com Ele. Congregamos apenas para nos edificar. Nós não vamos buscar Deus em lugar nenhum. Nós cremos que Ele habita com nós. Aonde estiverem reunidos 2 ou 3 em meu nome, estou eu ali junto com eles. Não preciso de um momento específico, não preciso de um local específico, não. Lembra que ele falou com a mulher samaritana? Mulher, a hora vem e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, não mais na Judéia e nem em Samaria. Porque não é mais em locais. Agora é em pessoas. Enquanto eu não entender que é em pessoas que Deus se habita, que é em pessoas que Deus se compraz, que é na reunião dos cristãos que Ele se preocupa, as pessoas vão viver uma vida frustrada, vão ser presas de líderes, vão pensar que eu fazer algo para Deus é ficar lá varrendo um lugar, é ficar fazendo isso lá em determinado lugar. Não é isso. Tá? Então a palavra que a gente sempre quer dar para vocês é uma palavra que liberta. A liberdade, ela traz um descanso. A gente aprende a descansar. Aí eu paro de me condenar por aquilo que eu sou. Eu entendo que o Cristo está fazendo a obra em mim na medida do possível e na medida com que eu deixo Ele fazer. Mas essa obra Ele vai fazendo. Tá? Vou só terminar de ler aqui então para nós estar encerrando. 17. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém o corpo é de Cristo. Tá? Aquelas coisas do passado, a velha aliança, eram sombras das coisas que haveriam de vir. Porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça, 18, ninguém se faça árbitro contra vós, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal. Vou ler esse texto aqui na Nova Tradução para vocês entenderem. 18. Não aceitem a condenação daqueles que insistem numa humildade fingida. Ó, humildade fingida. Tem gente assim que às vezes a gente olha, nossa, que mensagem, aquele irmão é uma maravilha. É Deus aqui na terra. Convive com ele ali uma semaninha para te ver. E na adoração de anjos, e que alegam ter visões a respeito dessas coisas. O que a gente mais veja hoje? Pessoas que... tive uma visão, quero te entregar. Tive uma revelação, quero te entregar. Tive não sei o que, quero te entregar. O anjo falou comigo e falou isso. O anjo falou o tempo inteiro. O que é isso? O apóstolo Paulo vai dizer aqui. Vamos ler aqui no versículo 18.
Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal. É eu que estou falando? Pergunto para vocês, é eu que estou falando isso aqui? Não. O que ele está dizendo aqui? Isso aqui é uma mente o quê? Carnal. A carne faz isso. A carne quer glória. Então a carne está o tempo inteiro tentando puxar para si. É isso que a carne faz. Ela quer o tempo inteiro ficar puxando para si. Essa é a função da carne. Ela gosta da glória. É de ai, eu tive uma revelação, ai, eu tive isso, ai, eu tive aquilo. Para que as pessoas possam olhar para mim e dizer assim, ai, fulano é tão bonzinho. Ai, fulano está sendo usado por Deus. Fulano não sei o que, fulano não sei o que. Entendeu? Isso frustra muitos, porque muitos gostam disso. Mas a palavra está bem clara e especificamente dizendo, é uma mente carnal. O que foi revelado para a igreja está aqui. Ah, então se eu quero saber uma palavra de Deus para mim, vai ler. Se você não sabe ler, peça para alguém ler para você. E você julgue o que está certo e está errado. Versículo 19. E não retendo a cabeça, do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado, por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento de que procede de Deus. Se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, a velha aliança, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais às ordenanças. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas de homens, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, olha o que ele vai falar no último versículo, versículo 23. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria. Aparência de sabedoria. Como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra aquilo que você entende. Vou ler aqui na Nova Tradução. Versículo 23. Pode até parecer sábias, pois exigem devoção, abnegação e rigorosa disciplina física, mas em nada contribuem para vencer os desejos da natureza pecaminosa. Nada. Nada que você faz na carne, tentando botar um monte de regras para si mesmo, pode até parecer sábias, pois exigem devoção, abnegação e rigorosa disciplina física. Eu vou fazer jejum, eu vou orar no monte, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. É apenas para o ego da tua natureza pecaminosa. Mas o entendimento de Cristo, aquele que está em Cristo, ele compreendeu que ele está alicerçado nele, e que o que ele veio trazer para ti é a salvação e uma sabedoria dentro da palavra, para que você possa discernir o que é bom e o que é ruim, o que é certo e o que é errado, e não ser levado por ventos de doutrinas e de pessoas com falsas humildades, dizendo que viu anjo, que tem revelação para ti, que é aquilo outro. Amém? Se essa palavra surtiu efeito para você, né? O Senhor é que sabe, o Senhor é que vai dar a direção e o entendimento, que possa ter sido proveitoso. E quarta-feira que vem, se assim o Senhor permitir, estaremos aí de novo, tá? Muito obrigado por mais esse encontro e até a próxima quarta. Boa noite, pessoal.